Beleza? Quero agradecer a Deus a oportunidade, privilégio de mais uma vez poder fazer menção da palavra de Deus. Prometo aos irmãos ser breve, não serei cansativo, temos um tempo muito bom. E o tema que nós estamos tratando e trabalhando por estes dias é vida transformada. E meditando sobre isso, Deus me levou a um texto recorrente para os nossos dias, importante para a minha alma, importante para a sua alma. E o texto está inserido no livro do profeta Samuel. Queira por bondade abrir comigo a sua Bíblia, você que a trouxe. É o capítulo de número 6. Eu gosto muito de pregar texto conhecido porque se torna mais fácil a dinâmica. Não que os textos mais complexos não sejam, mas é um texto que certamente você já ouviu alguém comentando acerca dele. É o capítulo de número 6, do segundo livro do profeta Samuel. Eu quero fazer a leitura com a igreja. Quem não tiver, tem aqui na nossa retaguarda também. Vamos ler alguns versos somente, para ganharmos tempo. Quero, a partir do verso de número 1, ler com os irmãos. Eu vou ler aqui na versão King James, que o Luan já vai colocar ali, por revelação falada da minha boca. King James atualizada. Diz assim: mais uma vez, Davi reuniu os melhores soldados de Israel num total de 30 mil homens. Conduziu-os até a cidade de Balá, em Judá, com o objetivo de pegar a arca da aliança, sobre a qual se invoca o nome de Deus, o Senhor dos Exércitos, que se assenta no seu trono entre os querubins. Colocaram a arca de Deus em um carro de bois, construído especialmente para essa missão, e a tiraram da residência de Abinadab, que ficava sobre a colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carro novo. E eles partiram dirigindo-o com a arca de Deus. Desde a casa de Abinadab, que estava sobre a colina, Aiô caminhava diante da arca, Aiô. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor com todo tipo de instrumentos feitos de pinho, como também harpas, saltérios, tamboris, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira, ao campo de descansar cereais, que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. Imediatamente a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu por seu erro. E Uzá morreu ali mesmo junto à arca de Deus. Davi irritou-se porque o Senhor irrompera em ira contra Uzá, por isso aquele lugar passou a se chamar Pérez Uzá, castigo de Uzá, até o dia de hoje. E nesse dia Davi teve grande medo de Yahvé e questionou: como poderá vir a arca de Yahvé, ou a arca do Senhor, para ficar em minha casa? Somente até aqui por enquanto, Luan. Muito obrigado. Queridos, esse texto certamente conhecido da maioria. Se você não conhece, vai ficar conhecendo hoje, certamente vai ser alcançado por meio da palavra. Onde eu estava meditando esse texto, e para entrar dentro da leitura que nós fizemos, eu preciso voltar um pouco, para fazer um pano de fundo, falar um pouco do contexto histórico ao qual está Davi inserido na leitura a qual nós fizemos. Por isso é muito importante que você dê total atenção nestes pelo menos 40 minutos, 45 minutos, que nós iremos comentar acerca desse texto. Nós estamos vendo Davi participar ou passar por um momento onde, há algum tempo, ocorreu-se a transição entre teocracia e monarquia. Anteriormente, a monarquia, quem governava, quem tomava a diretriz do povo de Deus era o próprio Deus através dos juízes, qual Deus havia levantado. E no Antigo Testamento nós conhecemos e sabemos que havia-se o tabernáculo, onde Deus manifestava o seu poder através dos sacerdotes.
e o sacerdote era responsável para fazer os sacrifícios pelo pecado do povo. E dentro do tabernáculo tinha-se o altar do holocausto, nós já estudamos sobre isso, a pia de bronze, que era no pátio. Logo após a assada do pátio tinha o lugar santo, onde ficava a mesa dos pães, o candelabro e o altar do incenso. E tinha um lugar que somente o sacerdote podia entrar, que era o Santo dos Santos, que era onde se era depositada a Arca da Aliança, ou a Arca do Senhor. A Arca do Senhor, que por sua vez foi construída a mando de Deus por intermédio do servo dele, Moisés. Capítulo de número 37 vai falar que Oliabe e Bezalel foram os homens responsáveis por construir essa arca da maneira qual Deus havia descrito a Moisés. Com madeira de acácia, a melhor madeira que se encontrou na época, e que havia naquela época. Uma madeira que o cupim não estragava ela. Coberta com ouro puro, ou seja, era feito com o melhor material que se havia para aquele tempo. E Deus pede isso a Moisés, e Moisés o faz. Para quê? Para que a presença de Deus fosse simbolizada através daquela arca. Só que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que, por inúmeras vezes, o povo virou as costas para Deus. O povo, mesmo entendendo que a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, o maior símbolo da presença de Deus para a nação de Israel, por muitas inúmeras vezes, não valorizaram essa presença. E quando nós olhamos para o período de Juízes, capítulo de número 21, o último verso, Luan, põe para nós lermos, precisamos ler esse verso, capítulo 21, último versículo de Juízes, verso 25. Naqueles dias não havia rei em toda a terra de Israel, e cada pessoa fazia o que lhe parecia direito. Meu irmão, é perigoso nós vivemos sem uma orientação de vida, sem um mentor, sem alguém que nos instrua. Perigoso nós vivemos sem a palavra de Deus. Como o pastor que nos antecedeu falou que o salmista ele escreveu dizendo que lâmpada é para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Quem anda por meio da palavra, ele não anda confundido. Quem anda por meio da palavra, ele não anda confuso, ele não anda enganado, ele anda com a certeza de que o tempo que ele está passando aqui, ainda que seja de choro, aleluia, louvado seja Deus. O choro, como diz o salmista, pode durar uma noite inteira, mas eu digo para você que a alegria virá ao amanhecer. Por que eu estou falando? Não, é porque a minha Bíblia diz, está escrito. Então entendemos isso como sendo uma verdade para a nossa vida. Precisamos valorizar a palavra de Deus. Só que o povo, como nós lemos no verso 25, naquele tempo não havia rei, não havia, em toda a terra de Israel não havia rei, então eles faziam cada um o que queriam. Mas Deus então, por misericórdia e bondade, vai levantar homens capazes para direcionar o povo, para fazer com que o povo voltasse para as Escrituras, voltasse a valorizar a presença do Deus eterno. E quando nós olhamos por esse período, nós passamos a enxergar um homem levantado por Deus. A pedido da até então a sua mãe Ana, nasce o profeta Samuel. Samuel foi alguém muito privilegiado por Deus. Por quê? Porque Samuel, além de profeta, como o primeiro profeta que marcou o final da era dos juízes. O primeiro profeta e último juiz foi o profeta Samuel. Ele teve essa oportunidade de conduzir o povo de Deus ao centro da vontade de Deus. E nós vemos que durante um período, Samuel ele tem algumas dificuldades. Por quê? Porque o povo estava, como posso dizer, com cabeça dura, cuca fresca, fazendo aquilo que não era da vontade de Deus. Por inúmeras vezes nós vemos. E quando nós olhamos para o capítulo de número 1, ou melhor, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 5. Abra a sua Bíblia e acompanhe, por favor. Tenho certeza que você vai entender aonde nós queremos chegar. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 5. Nesse processo, irmãos, que nós estamos falando, Samuel já era até então um profeta que Deus havia levantado. Só que até então ele ainda não tinha totalidade daquilo que Deus havia instituído para a vida dele. Na época quem governava, quem era o sacerdote, a cuidar do templo era o sacerdote Eli. Só que a Bíblia diz que este homem já está avançado em idade. Este homem já não tem o mesmo vigor que ele tinha no começo do seu ministério, do seu chamado.
E os seus filhos, Ofni e Finéias, ou Rofni e Finéias, como preferir, eles são filhos irreverentes, são filhos que não valorizam, que desprezam a presença de Deus, são prostitutos, são filhos que não fazem aquilo que agrada a Deus. E isso é perigoso, sabe por quê, irmãos? Porque eles, sendo filhos do sacerdote Eli, o povo que estava vendo eles cometerem as atrocidades, eles também se desviavam. O povo começou a andar de forma errada porque eles viam os filhos dos sacerdotes se corrompendo. Então isso já é um grande perigo para mim e para a tua vida, porque a Bíblia diz no livro de Apocalipse que eu e você, nós somos sacerdotes e reis. Então há uma responsabilidade sobre a minha vida, sobre a tua vida. Então todas as vezes que você erra, todas as vezes que você sai fora do prumo e alguém vê, você leva alguém ao pecado, você leva alguém a cometer algo que não está agradando a Deus. Isso é sério, irmãos. Isso é para a minha vida, isso é para a tua vida. Mas nós que valorizamos a presença de Deus, nós precisamos tomar atenção com isso. Ofni e Finéias, eles até então não valorizavam a presença, e a Bíblia nos mostra por inferência ao texto que nós lemos. Em uma certa feita, a Bíblia diz que os filisteus vêm contra a nação de Israel, e sabe o que eles fazem? Eles vão até a Arca da Aliança, que é o maior símbolo da presença de Deus, tomam ela e levam para o campo de batalha. Qual que era o entendimento e o pensamento? Eles achavam que a Arca da Aliança era um amuleto. Eles achavam que a Arca da Aliança era como se fosse um trevo de 4 folhas, uma ferradura que ia trazer sorte para eles. Andando todo errado, fazendo tudo aquilo que não agradava a Deus, achando que a Arca da Aliança traria vitória para eles. Só que acontece exatamente o oposto. A Bíblia diz que eles perdem a batalha, são feridos, Ofni e Finéias morrem na batalha. E a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus, ela é tomada. E como de costume, quando as nações que guerreavam contra as nações arqui-inimigas, o que eles faziam? Eles tomavam o símbolo da vitória que eles obtiveram através daquela guerra, daquela luta, daquele combate, daquela batalha, e levavam como se fosse um troféu, e pegam a Arca da Aliança, levam para a casa do seu Deus, o Deus Dagom. Só que o interessante é que quando eles depositam, a Bíblia diz, capítulo de número 5, os primeiros versos: os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod, e tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom e puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram Dagom e colocaram novamente no seu lugar. E levantando-se da madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas das mãos cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou a Dagom. Resumindo aqui a história, irmãos, para nós contextualizarmos o texto. Colocaram a arca da aliança na casa de Dagom. E no dia seguinte, sabe como que estava a imagem de Dagom com as mãos cortadas, somente o tronco e a cabeça também cortada? Era como se fosse um símbolo de rendição. Era para que todos viessem a saber que o Deus de Israel é o Deus que dá vitória ao seu povo. Entendemos, irmãos, que aqueles homens não valorizaram a presença de Deus. Só que a presença de Deus, a Arca da Aliança, ela não estava no lugar onde ela deveria ficar. Então ela começa a trazer alguns problemas para os filisteus, ao ponto deles serem feridos, serem castigados por Deus, por conta deles estarem com aquilo que não era deles, aquilo que pertencia à nação de Israel. A glória de Deus não pertence ao mundo, a glória de Deus não é para ser compartilhada com quem não tem aliança com Deus. A glória de Deus, ela é para mim, é para a tua vida, que um dia fizemos uma aliança com Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. A Bíblia diz que a cédula, aleluia, que era contrária contra nós, ele tomou ela, ele a encravou sobre o madeiro. Hoje, aleluia, louvado seja Jesus. Entenda, o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros, e já não há nenhuma condenação para nós, porque nós estamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele pagou o preço pelos meus e pelos teus pecados. Então nós fomos comprados, e comprados por um bom preço, e nós entendemos isso. E quando esse povo então entende que eles não poderiam ficar com a Arca da Aliança, eles então a despedem. Sabe o que eles fazem? Eles mandam para uma cidade vizinha. Capítulo de número 6, estando a Arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, a cidade de Ecrom. Os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhos, dizendo: que faremos nós da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar, aos quais disseram: enviades a arca de Deus de Israel, não a enviais vazia, porém sem falta lhe enviareis uma oferta para expiação da culpa, então sereis curados, e vos fará saber, porque a sua mão não se tira de vós. Resumindo, o verso de número 7, Luan, a Bíblia vai dizer que eles tomam
um carro novo, 2 vacas, colocam a arca da aliança sobre esse carro novo, puxado por 2 vacas. Eu imaginei eles dando uma varada no lombo da vaca. A Bíblia diz que as vacas saem berrando pelo caminho, e eles vão conduzindo elas. De qualquer forma, eles querem tirar a arca da aliança da presença deles, porque eles traziam muito mal. E a Bíblia diz que esta arca, ela chega até Bet-Semes, capítulo de número 6 ainda, no verso de número 13. E andavam os de Bet-Semes fazendo cega no trigo no vale, e levantando os olhos, viram a arca, e vendo-a, se alegraram. A Bíblia diz que eles também eram levitas, eles se alegram quando eles veem a presença de Deus chegando, a arca da aliança chegando. A Bíblia diz que eles vão oferecer alguns sacrifícios, eles queimam aquele carro de bois, sacrificam aquelas vacas como holocausto de oferta pacífica diante de Deus. Só que a Bíblia diz que eles abrem a arca, curioso, para ver o que tinha dentro. E a Bíblia diz que eles são feridos, e eles enviam mensageiros aos habitantes de Kiriat Jearim, verso de número 21, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor, descei, pois, e fazei subir para vós. E o capítulo de número 7 é onde eu queria chegar. Então vieram os homens de Kiriat Jearim, levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. A arca da aliança chegou na casa de Abinadab, e o seu filho Eleazar foi consagrado para ficar aos cuidados da arca. E o texto vem dizer que essa arca permaneceu durante 20 anos na casa de Abinadab. Parece que não tem muita importância o que nós estamos comentando agora, mas você vai entender onde eu quero chegar. 20 anos a arca ficou na casa de Abinadab. E a Bíblia diz, continuando os versos seguintes, ou os capítulos seguintes, que Samuel já era avançado em idade. Samuel já estava fazendo hora extra. Samuel, que tinha 2 filhos, Joel e Abias, que eram também juízes em Berseba. Só que a Bíblia diz que estes filhos de Samuel, eles não faziam aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Eles não andavam nos mesmos caminhos que o seu pai Samuel. Porque Samuel era uma referência para o povo. Samuel era alguém que o povo olhava e tinha um grande apreço por ele. Samuel, além de profeta, era juiz. Além de profeta e juiz, ele era também um sacerdote. Samuel, ele tinha grande importância e relevância para o seu povo, para a nação de Israel. Só que os seus filhos não tinham esse mesmo apreço. Então a Bíblia diz que eles olham para Samuel, vendo que Samuel já não tem mais condição de dar continuidade, de estar presidindo sobre eles, de estar julgando eles. Eles falam: Samuel, nós queremos um rei. Por quê? Porque eles olham para os cananeus tinham reis. Eles olham para os jebuseus tinham reis. Eles olham para os filisteus tinham rei. E eles falam: não, nós também queremos um rei. Queremos um velhinho com coroa na cabeça, alguém que venha comandar a gente também. E ele fica triste, Samuel, ele se entristece com isso, irmão Joed, porque a Bíblia diz que ele vai falar com Deus a respeito dessa questão. E Deus fala: fica tranquilo, Samuel, porque eles não estão rejeitando a você, estão rejeitando a mim. Porque até então Deus era quem conduziu o povo através de Samuel. A Bíblia diz que é levantado um homem talvez mais privilegiado da história, Saul. Por que privilegiado? Porque ele foi o primeiro rei da nação de Israel, a maior nação que já existiu sobre a terra. Só que ele não valorizou a presença de Deus de igual modo. E nós aprendemos isso quando nós olhamos para os textos. E quando nós olhamos, quando ele, capítulo de número 13, eu quero fazer a leitura, porque esse texto é muito importante. Capítulo de número 13 do primeiro livro do profeta Samuel. Pode pôr na tela também, Luan, se quiser. Já que nós lemos o texto. E quando nós olhamos para a vida de Saul, nós vemos que Saul, ele não valoriza a presença de Deus. Por quê, irmãos? Porque ele não estava fazendo aquilo que era da vontade do Senhor. E sabe o que ele faz? Ele se precipita. E quantas das vezes nós não fazemos o mesmo? Olha o capítulo 13, o verso de número 10 em diante, Luan. Por gentileza. Eu vou ler aqui na João Ferreira de Almeida. Pode colocar na tela, por gentileza. Capítulo de número 13, a partir do verso de número 10. Ou melhor, verso de número 8.
E esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara, não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Isso aqui é Saul oferecendo o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: o que você fizeste? Disse Saul: porquanto vi que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas, nos dias aprazados, os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e você me oferecera o holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, ou seja, como um louco, e não guardaste o mandamento, ou a ordem, ou a palavra que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora, irmão, isso aqui mexeu comigo, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Irmão, houve uma mudança na história de Saul por conta de um ato, de uma precipitação. Provérbios 14, 29, olha o que diz sobre precipitação. Provérbios 14, 29. O que tarda em irar-se é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. Precipitação. Saul se precipita, faz aquilo que não era para fazer. E isso mudou totalmente o rumo da história, da vida de Saul e de toda a sua posteridade. Cuidado, irmão. Cuidado com as tuas atitudes, cuidado com as tuas decisões, porque vem pessoas atrás de você. Você é pai, você é mãe. Você talvez preside sobre pessoas. Tem pessoas que às vezes olham para você e olham a sua vida como um espelho. E olham você como uma referência. Então aquilo que você faz, aquilo que eu faço, existem pessoas que estão reparando em nós. E que vão ser afetadas direta e indiretamente através das nossas escolhas. Então isso aqui é sério que está acontecendo com Saul. Eu estou falando de vida transformada. A vida de Saul foi transformada, mas não de uma forma positiva, de uma forma que arruinou toda a sua dinastia, por conta da escolha errada que ele fez, da atitude errada. Olha que forte isso. Então agora, porque agora o Senhor teria confirmado teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Isso aqui foi uma trágica escolha que Saul optou e trouxe consequências para ele. O reino foi rasgado, Deus despreza Saul. Enfim, Deus levanta Samuel para ungir Davi. Mas sabe o que eu aprendo, pastor, aqui eu acho interessante compartilhar? É que o mesmo óleo que desceu sobre a cabeça de Saul também desceu sobre a cabeça de Davi. A mesma unção que foi ungido Saul, também foi a mesma unção que foi ungido Davi. O mesmo profeta que foi até Saul, foi também o mesmo profeta que foi até Davi. Mas o que há de diferente nisso? Porque um desprezou a presença de Deus, mas o outro entendeu que Deus era o seu Deus, o seu Senhor, e passou a andar segundo a vontade dele, e a sua vida e trajetória foi mudada. Até hoje, irmão, nós comentamos acerca de Davi, o maior escritor do livro dos Salmos, profeta, poeta, cantor, um pai, um rei, um diplomata, alguém que marcou a sua geração, alguém que nós fazemos menção dele nessa noite. E ele entendeu. A Bíblia diz que ele passa a reinar sobre Hebrom por 7 anos e meio. Passa toda aquela trajetória, a perseguição, a luta. É o Deus trabalhando na vida dele. Entende, irmãos? Às vezes nós passamos alguns processos na vida e nós não entendemos. Às vezes até chegamos a questionar: Deus, por que o Senhor está me permitindo passar por isso? Fica tranquilo, meu irmão. Se Deus está permitindo algo hoje, é porque lá na frente Ele tem algo melhor e maior para a tua vida. Então fica tranquilo. Tudo faz parte de um processo. Davi passou por alguns processos para se tornar um grande rei da nação de Israel. Depois de 7 anos e meio, a Bíblia diz que ele passa agora a assumir o trono de toda a nação de Israel. E no capítulo de número 6, ele vai fazer algo que me chamou a atenção. Verso de número 1, agora nós entramos na mensagem. E tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Até aqui tudo bem.
Davi, ele toma uma atitude, ele sabe o que precisa fazer, ele vai reunir todo o povo. Só que dentro dessa escolha também nós vemos um erro, caracterizado pela atitude que vai ter posterior nos versos seguintes. Por quê? Porque anteriormente nós vemos que Davi, ele era alguém que quando ele ia para uma batalha, irmãos, ele consultava o Senhor, perguntando: Senhor, eu vou contra os filisteus, o Senhor vai me dar vitória? E Deus falava com ele: vai, e ele ia. Deus falava: não vai, e ele não ia. Mas aqui a Bíblia diz que ele consultou, ele juntou todos os escolhidos de Israel, em número 30.000, e verso 2: e levantou-se Davi e partiu com todo o povo, que tinha consigo Balá de Judá, para levantarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. A atitude de Davi é honrosa, ele quer retornar com a arca, com a presença de Deus para a nação de Israel. Mas olha o que o Provérbios capítulo 19, verso de número 2 diz, Luan. Provérbios 19, 2. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com seus pés. Está entendendo isso aqui? Não é bom ficar com a alma sem conhecimento. O conhecimento, ele enriquece a nossa alma. Peca aquele que se apressa com os seus pés. Então tome cuidado, irmão, reflita antes de você tomar qualquer decisão, qualquer atitude, antes de você falar qualquer palavra. Porque às vezes nós erramos porque nós pronunciamos palavras sem muitas das vezes pensar aquilo que nós estamos falando. Às vezes aquilo que você está falando talvez não tenha peso para você, mas para quem recebe, às vezes são palavras que destroem mais do que uma própria agressão física. Ainda em Provérbios, capítulo 29, 20. Provérbios 29, 20, Luan. Olha o que diz: tens visto um homem precipitado no falar? Maior esperança há para um tolo do que para ele. O coração de Davi está desejoso pela presença. Isso é honroso, é de glorificar a Deus. Só que a atitude que ele vai tomar posterior a essa é a atitude que marcou também a sua vida, a sua história. Por quê? Nós vamos entender. Gênesis capítulo de número 12, falando de precipitação, nós conhecemos o texto. Sabemos que Deus chama Abraão, faz uma promessa para Abraão, muda o nome dele de Abrão para Abraão, promete a ele um filho. Só que nesse interim, nesse processo, Abraão, ele prefere dar ouvido ao conselho de Sara. Olha, Abraão, meu velho, você já está avançado em idade, eu também já não estou aquelas coisas. Deus falou que ia fazer, mas está demorando. Faz o seguinte, deita com a nossa serva, a Agar, a egípcia. Ela vai engravidar, vai ter um filho, e nós chamamos de nosso filho, e pronto, cumpriu-se a promessa de Deus. Irmão, essa ajuda que Deus nunca precisou é o que muitas das vezes nós tentamos fazer. Sabe, tentar dar um jeitinho, fazer um arrumadinho. Deus não precisa disso. Deus é Deus, Ele faz no momento certo na nossa vida aquilo que Ele tem que fazer. Só que Abraão e Sara foram precipitados, nós conhecemos o texto. Nasceu Ismael, e nós sabemos que Ismael, hoje, os descendentes de Ismael são os árabes. Mas da promessa, depois Deus cumpriu a promessa. Abraão nasceu Isaac. Isaac, que foi na realidade, os descendentes de Isaac foram o povo judeu, ou judeus propriamente dito. E nós sabemos que estas duas nações, elas vivem em conflitos até o dia de hoje. Conflitos sanguinários e violentos, por conta de uma precipitação, de uma escolha errada. Até hoje a consequência se vê pelo mundo. Acabou? Não. Nós poderíamos falar de Esaú. Quem que não se lembra de Esaú, irmão de Jacó? A Bíblia diz que certo dia Esaú sai para caçar, caçador nato, bom de flecha, o menino. E Jacó está em casa, para cá, tranquilo. Ficava em casa só jogando PS4, Luan. Chega Esaú com fome e está lá Jacó preparando um guisado. Aquilo ele atiçou, ele falou: olha, me dá um pouco desse guisado. Eu falei: não dou. Me dá, não dou, mas eu troco. Bora trocar? Bora. Você me vende a sua primogenitura, eu te dou o guisado. Esaú falou: para que vai me servir essa primogenitura se eu morrer de fome? Me dá logo isso aqui, pode ficar com a minha primogenitura. Olha a precipitação, olha a loucura de um homem. Isso trouxe consequências trágicas, terríveis também para a vida de Esaú.
E o próprio Saul, que nós já fizemos o comentário acerca dele no capítulo de número 3, a partir do verso de número 8, que Samuel falou, olha, eu vou, aguarda 7 dias que eu volto, e quando eu voltar, eu digo a vocês o que vocês têm que fazer. Israel estava em guerra, ele não esperou, preferiu fazer do jeito dele, oferecer os sacrifícios a Deus quando não era para oferecer, e não era a competência dele fazer isso. Poderíamos falar de Jefté, poderíamos falar de Nabal, poderíamos falar de Jonas e tantos outros exemplos que foram precipitados e tiveram consequências trágicas sobre a sua vida. Estou falando de vida transformada. A minha vida, a tua vida pode ser transformada, mas se nós agirmos de forma precipitada, a transformação que virá não vai ser uma transformação que vai trazer benefício para a nossa vida, nem para a nossa casa, nem para a nossa família. Por isso nós precisamos agir com sabedoria. E seguindo o texto, capítulo de número 3, e puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá, e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Meu irmão, primeiro, a arca da aliança, segundo a lei mosaica, ela nunca deveria ser transportada em cima de um carro de bois, uma carroça propriamente dita. A lei mosaica diz, e os levitas, responsáveis pelo culto levítico, eles eram responsáveis não só por cuidar da arca, fazer a manutenção e limpeza dela, mas também de transportá-la. Colocava-se sobre os ombros dos levitas. Tem até uma imagem que o Luan vai colocar na tela aí para os irmãos entenderem a forma correta de se elevar a arca. E assim eles deveriam fazer. A cada 6 passos que eles davam, parava-se e era oferecido sacrifícios a Deus de holocausto. 6 passos, parava-se, sacrificava. Sabe o que nós aprendemos aqui? Que quem tem pressa para chegar a um lugar, ele até pode chegar, mas ele corre o risco de morrer no meio da trajetória. Ele corre o risco de ver os seus planos frustrados no meio da caminhada. E a Bíblia diz que, e levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi, isso aqui é tremendo, toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumento de madeira, de faia, de harpa, saltério, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. A Bíblia diz, irmãos, que eles saem em uma ritmia, uma festa, um ritmo frenético. 30 mil pessoas, 30 mil homens, mulheres, 30 mil pessoas se alegrando, festejando. E sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? É algo trágico nos nossos dias. Nos nossos dias não tem sido diferente. Quantas pessoas têm se alegrado, quantas pessoas têm feito festa, andando todo errado, andando todo atravessado, andando totalmente fora da direção que Deus quer. E esse povo estava exatamente dessa forma, andando tudo errado e se alegrando e fazendo festa. Fazendo a coisa errada e festejando. Só que Deus não tem isso para a vida de nenhum dos seus servos. Deus não tinha isso para a vida de Davi. A Bíblia diz que chegando à eira de Nacon, que quer dizer lugar onde não se pode tropeçar, era um lugar plano. Eira era onde se era levado o trigo para fazer o processo de malha, para malhar o trigo propriamente dito. Ele chegando na eira de Nacon, a Bíblia diz que os bois tropeçam. Sabe o que é isso? É Deus falando para aquele povo, olha, vocês estão fazendo o que é errado, então eu vou dar um jeito de parar vocês, para vocês fazerem novamente aquilo que é certo, aquilo que é a minha vontade. Era Deus falando para Davi, Davi, a sua atitude é honrosa, a sua atitude está até louvável, você quer trazer novamente a arca da aliança, mas a maneira como você está fazendo é errada. Então eu vejo um Deus de amor, um Deus amoroso, irmãos, tratando com Davi, fazendo os bois tropeçarem, para que ele não continue, porque mais importante, irmãos, entenda, do que a velocidade que nós caminhamos, é a direção que nós estamos indo. Davi estava tomando uma direção certa, só que ele estava indo na velocidade errada, e Deus vai tratar com ele, assim como Deus trata conosco. Às vezes nós entramos por alguns caminhos, e achamos que estamos certos, achamos que estamos por cima da carne seca, que estamos corretos. Só que às vezes Deus vem e nos faz tropeçar. Às vezes Deus vem e coloca um obstáculo. E às vezes a gente até culpa o diabo. Não, é o diabo. É o diabo. Não, irmãos, entenda uma coisa. O diabo ele não tem poder sobre a mim e sobre a tua vida. Quem governa a minha e a tua vida é Deus, é o Senhor Jeová. É Ele que toma conta de cada um de nós. Então a minha e a tua vida estão nas mãos do Eterno. Então não é o diabo que tem poder para fazer nada sobre a nossa vida. Se algo talvez não der errado, irmãos, precisamos rever as nossas escolhas, as nossas atitudes, as nossas decisões. E olhar para dentro de nós, será que eu estou realmente valorizando a presença de Deus? Será que eu estou realmente andando conforme Deus quer que eu ande? Porque às vezes quando nós estamos, Deus dá um jeito de nos parar. Porque perigosa coisa é
quando nós estamos caminhando em uma direção errada, corremos o risco de chegar tão longe ao ponto de não conseguirmos mais voltar para o caminho onde o Senhor nos quer. Continuando o texto. E chegando a eira de Nacon, estendeu Uzá. Ele viu que a arca ia cair, ele estendeu a mão e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus, por conta da atitude de Davi. Davi, a Bíblia diz que ele ficou irritado, ficou furioso, chateado com Deus, porque isso acontecera. Por quê? Porque na mente, talvez no coração dele, ele estava fazendo a coisa certa, mas da forma errada. Não adianta somente ter boas motivações, mas fazer a coisa da forma que Deus não se agrade. O verso de número 8. E Davi se contristou, porque o Senhor abriu ruptura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Verso 9. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E a Bíblia diz que Davi, ele não quis retirar para si a arca de Deus. Aquilo causou medo ao coração dele. E mais 30.000 pessoas que estavam ao redor, olhando aquela situação. Eles temeram. Mas sabe o que eu paro e penso, irmãos? Dentre essas 30.000 pessoas, existiam levitas. Certamente havia sacerdotes. Certamente haviam pessoas que conheciam a lei mosaica. Será que nenhum deles sabia a forma certa de se levar a arca? Corremos o risco de muitas das vezes saber o que devemos fazer e não fazermos. Talvez por achar que, não, tem um jeito mais rápido de chegar. Não, tem um jeito mais fácil de chegar. Irmão, a Bíblia diz que o céu ele é tomado à força. Então, todas as vezes que eu olho para a Bíblia Sagrada, que eu vejo alguém tentando dar um jeitinho, não vou falar um jeitinho brasileiro não, porque pega mal, né, irmãos? Mas dá um jeitinho para tentar se sobressair dentro de alguma situação na Bíblia, nós vemos grandes tragédias anunciadas. A Bíblia diz que, verso de número 10, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, que era exatamente próximo ali, era no caminho. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Isso aqui me chamou a atenção também. Por quê? Porque a Bíblia diz que capítulo 7, primeiro livro do profeta Samuel, em Kiriat Jearim, quando a arca da aliança chegou na casa de Abinadab, onde Eleazar, seu filho, ficou aos cuidados da arca. Ele era ainda menino, 20 anos. Mostra para mim na Bíblia algum momento, alguma situação, algum sinal de prosperidade, de milagre, de bênção de Deus sobre a vida desse moço, sobre a vida de Abinadab. A Bíblia não mostra, a Bíblia não aponta, a Bíblia não nos traz nenhuma referência acerca desse ponto. Mas a Bíblia diz que na casa de Obed-edom, a arca, a presença de Deus, ela chegou. E a Bíblia diz que em 3 meses, o Senhor o abençoou, a Obed-edom e toda a sua casa. E é por isso que eu sempre digo nas minhas oportunidades, que o que Deus precisa, irmãos, entenda bem, não é de tempo, é espaço dentro do nosso coração para operar um grande milagre. 20 anos na casa de Abinadab não fizeram diferença nenhuma para a vida dele e da família. Mas 3 meses na casa de Obed-edom, Deus abençoou ele, a casa dele, a família dele, toda a sua família foi alcançada e transformada. E alguns textos por inferência nós vemos que não só ele, mas quase 70 pessoas de sua casa se tornaram porteiros, se tornaram alguém que estavam servindo a Deus. Irmãos, isso aqui é maravilhoso, isso aqui chamou a minha atenção. Para nós nos dias de hoje, como nós temos valorizado a presença de Deus? Qual é a importância real que nós temos dado à presença de Deus? Porque nos dias atuais quais nós vivemos, nós precisamos rever algumas coisas. Por quê, irmãos? Porque havia um tempo, certamente, que nós estávamos na casa de Deus. A Bíblia diz, não se apresse ao sair da presença do Rei. E às vezes nós chegamos na igreja e ficamos impacientes. Alguém que não valoriza a presença de Deus, talvez aqui não tem, mas por aí tem. Sabe, é a pessoa que às vezes, para ela tanto faz, está no culto de terça ou no culto de quinta. Ah, não vou na terça, não vou na quinta, mas no domingo se der eu vou. Tanto faz, não. Quem ama a presença, ele quer estar na terça, quer estar na quinta. Eu falo, salvo algumas exceções, irmãos. Às vezes trabalha, e não tem como a gente pagar suas contas, a gente precisa trabalhar mesmo. Mas amar a presença de Deus é ansiar por estar na presença de Deus. Porque a presença de Deus fez toda a diferença na casa de Obed-edom.
a Bíblia diz que Davi é avisado de que a casa de Obed-edom fora abençoada e toda a sua família. O verso de número 12. Tudo quanto tem por amor da arca de Deus foi, pois Davi trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Irmão, isso aqui é forte. E sucedeu que quando os levavam, a arca do Senhor tinha dado 6 passos. Olha aqui. Entenderam? Na primeira vez, Davi tem pressa, ele quer levar, ele está ansioso por levar a presença para a nação de Israel, para Jerusalém. Ele vai pôr no carro de boi, ele faz exatamente igual os filisteus haviam feito. Lembra do começo? Colocaram num carro novo com 2 vacas, deram um tapa no pandeiro da vaca, e a vaca sai berrando, e ela chega até Bet-Semes. Depois de Bet-Semes vai para Kiriat-Jearim, na casa de Abinadab, filho de Eleazar, onde seu filho Eleazar passou a cuidar da arca. Só que na casa de Obed-edom foi diferente. Você, nessa noite, eu quero dizer que você é um Obed-edom. Você é alguém que recebeu a presença de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que dia? O dia que você levantou a sua mão para Cristo. O dia que você disse: eu não quero mais viver para este mundo. Não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. O dia que você fez um voto para com Deus, dizendo: Senhor, a partir de hoje eu não vivo mais no pecado. Eu vivo para te servir e te honrar e fazer a tua vontade. Desse dia em diante, a presença de Deus passou a habitar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Abinadab não havia entendido esse princípio, mas Obed-edom entendeu. E são 2 igrejas distintas: a igreja de Abinadab, a igreja que não valoriza mais a presença. O próprio Jesus, lá no livro de Apocalipse, quando ele olha para dentro da igreja de Laodiceia, Jesus está do lado de fora da igreja, batendo na porta, pedindo para entrar na igreja, irmão, na igreja dele. Está entendendo? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar, vou cear com vocês, vocês comigo. Ele estava do lado de fora, batendo na porta. Será que nessa noite Jesus está assim também conosco, batendo na porta do nosso coração do lado de fora? Ou será que Ele está aqui dentro, enraizado, guardado, louvado seja Deus, valorizado como Ele deve ser sobre a nossa vida? E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava Davi cingido com um éfode de linho. Assim subindo, levavam Davi todos a arca do Senhor, com júbilo ao som das trombetas. Isso aqui é interessante, irmãos. De Jerusalém, ou melhor, da casa de Obed-edom até Jerusalém, segundo estudiosos da Bíblia, vai se dizer que são 25 quilômetros. Vamos fazer uma conta rápida, básica de matemática. 25 quilômetros. Se a cada 6 passos contarmos aproximadamente 3 metros, vai dar aproximadamente 8.333 paradas para fazer sacrifícios. A Bíblia diz lá no livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo número 15, verso de número 26, Luan, que eles sacrificavam a Deus pelo menos 14 animais, 7 carneiros e 7 novilhos. Se nós multiplicarmos esse número, nós vamos encontrar o número 116.662 animais. Mas o que isso tem a ver? Muito. Isso denota que quem quer a presença de Deus precisa sacrificar. Quem quer a presença de Deus precisa pagar um preço para alcançar a presença de Deus. Não existe, irmãos, é como os fisiculturistas chamam, no pain, no gain. Sem dor não há ganho. Se não houver sacrifício, não há como obter a presença de Deus. Davi havia entendido isso. Mas quase 120 mil animais foram mortos nesse processo. Demorou sabe quanto tempo? 6 meses de trajetória. 6 passos, parava, oferta no sacrifício no altar, sacrificava. 6 passos. Consegue visualizar essa cena, irmãos? Os levitas. Põe na tela aqui, Luan, aquela imagem bonita da arca lá, os levitas carregando, por gentileza. Os levitas carregando 6 passos. Parava, colocava a arca, fazia o sacrifício. 6 passos. Está entendendo, meu irmão? Existem alguns passos nas nossas vidas que nós precisamos dar para alcançar a presença de Deus. E esses passos, quem diz, é a própria Bíblia Sagrada. Nós precisamos nos abster do pecado, fugir da aparência do mal, dizer não para as coisas que não agradam a Deus, voltar à prática das primeiras obras, como diz o próprio livro do Apocalipse. E quando tudo isso acontecer, nós vamos voltar a sentir a presença de Deus de uma forma gloriosa, como era no começo da nossa jornada.
Nós vamos voltar ao culto das lágrimas, sabe? Aquele culto que você, quando entrava na igreja, você já sentia, como alguém costuma dizer, um arrepio na espinha. Aquele culto onde você começava o culto, mas você não tinha pressa de ir embora. Você não queria ir embora. Você até falava, olha, prega mais um pouquinho, fala mais um pouquinho de Jesus, continua a pregação, ou prega mais um texto, vamos louvar mais um hino. Não tinha pressa para ir embora. Ah, mas é porque o pregador não é tão eloquente. A igreja nunca dependeu de pregador para se sustentar. A igreja nunca dependeu de homens para se manter avivada na presença de Deus. Isso depende de mim, depende de você, depende de nós. Será que é o pregador que mudou? Ou será que fomos nós que mudamos a nossa forma de servir a Deus? Será que nós não estamos servindo a Deus como Abinadab? Será que nós não estamos tendo as mesmas atitudes de Abinadab? Mas nessa noite Deus coloca diante de nós uma escolha de servi-lo como Obed-Edom. Em 3 meses a sua casa foi tremendamente abençoada. E quando Davi chega, a Bíblia diz que Mical, da janela, ela vai e zomba de Davi. Olha o que diz o texto. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, desprezou no seu coração. Introduzindo a arca do Senhor, puseram no seu lugar na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde homens a mulheres, a cada um com um bolo de pão, um pedaço de carne, um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos da serva de seus servos, como um sem vergonha, que se descobre em qualquer dos vadios. Ela chamando ele de, olha, você está se portando como se fosse um vadio, um sem vergonha, rapaz, se mostrando no meio das tuas servas, dos teus servos. Olha a resposta de Davi. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a teu pai, está falando de Saul, e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor, me tenho alegrado. E ainda mais do que isto, eu me envilecerei, ou vou me desonrar ainda mais, e me humilharei aos meus olhos e das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos, até o dia da sua morte. Isso aqui é perigoso, irmãos. Mical zombou, morreu na esterilidade, não teve filhos. Sabe o que eu aprendo aqui? Um princípio básico para a nossa vida. Quando Davi estava passando na prova, passando uma situação difícil, onde Uzá foi ferido, ele ficou certamente 3 meses refletindo, pensando, analisando, orando, buscando a presença de Deus, procurando uma forma de trazer a Arca da Aliança, a presença de Deus novamente para si, para a nação. Talvez não foi o momento que ele obteve muitos aplausos. Talvez foi o momento que muitas das vezes pessoas ao lado dele se calaram. Mas no momento em que ele se alegra, no momento em que ele se exalta por conta da alegria, do momento que ele está vivendo, alguém tem a capacidade de olhar e não entender o momento que ele está passando. Eu olho para a vida de Lázaro. Lázaro, ele tem a sua história marcada nos anais da história, não somente porque ele era amigo de Jesus, não somente porque Maria e Marta, suas irmãs, tinham uma amizade muito próxima com Cristo, não somente porque ele havia morrido, não somente por isso, mas porque mesmo depois de morto 4 dias, Jesus o ressuscitou. As pessoas vinham de longe porque ouviam falar do testemunho de Lázaro, e alguns queriam matá-lo, porque por onde Lázaro passava, alguém se convertia ao Senhor Jesus. E é isso que acontece muitas das vezes. E é isso que Deus pode fazer na nossa vida, porque morto não incomoda ninguém. Morto não dá trabalho, não ocupa espaço. E é por isso que Cristo Jesus nos deu vida. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Cristo nos veio para nos dar vida, e vida com abundância. Então, todas as vezes que eu vejo Cristo estendendo a mão sobre a minha e a tua vida, nos capacitando para gerar frutos ao Senhor, eu vejo grandes possibilidades de você enfrentar lutas e situações que talvez você não vai entender. Mas fica tranquilo, se você de alguma forma está incomodando o mundo aí fora, é porque de alguma maneira você está glorificando o nome do Senhor. Você está trabalhando em prol do reino, você está fazendo algo em que alguém olhe para você e diz: rapaz, o cabra é chato, o cara só fala de Bíblia,
cabra chato, só fala de Deus. Graças a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, meus irmãos, é essa palavra que eu tenho para compartilhar com a igreja. Trazer de volta a presença de Deus para a nossa vida é necessário. Saul despreza. Davi compreende, entende e vai buscar a presença de Deus. Então nós temos hoje a opção e a escolha de fazer. Em qual igreja nós vamos congregar até a vinda de Cristo? Será que nós vamos congregar na igreja do pastor Abinadab? Ou vamos escolher a igreja do pastor Obed-Edom? Está aí a escolha para cada um de nós, irmãos. Ninguém pode obrigar ninguém a nada. A Bíblia está aí para nos esclarecer, para nos dar a direção, o caminho qual nós devemos trilhar. Que a graça de Deus continue sobre a vida de cada um dos irmãos. Deus abençoe a igreja. Eu agradeço a oportunidade, retorno o trabalho do nosso pastor em nome de Jesus. E até a próxima oportunidade, se Jesus não voltar até lá. Amém, meus irmãos? Deus abençoe cada um dos Obed-Edoms nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos nos colocar em